palavra nessa noite. Louvado seja Deus. Estenda suas mãos para cá para nós estarmos orando pela vida do pastor, em nome de Jesus. Querido Deus, eterno Pai, eis aqui o teu filho, Senhor, pastor Ricardo, o qual o Senhor escolheu para estar trazendo a palavra nessa noite. Senhor, em nome de Jesus, que bom, Senhor, de estar trazendo a tua palavra, tu possa, Senhor, cada vez mais entrar na causa do teu filho, meu Senhor, vai tomando a vida dele cada vez mais nas tuas mãos, visita a sua família, tua parentela, meu Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, que tu possa, Senhor, parecer com a tua igreja através, Senhor, do lado do teu servo, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, toma, Senhor, cada vida, prepara os corações, Senhor, Jesus da glória, para estar recebendo, Pai, aquilo que tu irá, Senhor, continuar falando, Senhor, com a tua igreja, Pai, continue pensando no teu filho, toda a cabeça, ponta dos pés, toma os sonhos, planos e projetos, Pai, dele nas tuas mãos, toma, Senhor, seu ministério, em nome do Senhor Jesus Cristo, e abençoa, meu Senhor, age com as bênçãos, Senhor, sem medida sobre a vida do teu servo, em nome do Senhor Jesus, amém, graças a Deus. Louvado seja Deus. Paz seja a amada igreja. Amém. Livro dos Salmos, Salmo de número 126. Salmo de número 126. Amém, igreja? Vamos estar lendo nessa noite. Louvado seja o nome do Senhor por essa oportunidade. Agradeço aos pastores pela confiança. Aleluia. E a todos vocês que aqui estão para ouvir a palavra do nosso Deus. Amém. Diz assim: quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião, foi como um sonho. Então a nossa boca encheu-se de riso e a nossa língua de cânticos de alegria. Até nas outras nações se dizia: o Senhor fez coisas grandiosas por este povo. Sim, coisas grandiosas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. 4. Senhor, restaura-nos assim como enches o leito dos ribeiros no deserto. Aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão. Aquele que sai chorando enquanto lança a semente, voltará com cantos de alegria, trazendo os seus feixes. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. O livro dos Salmos são várias poesias. E são poesias que, em tempos de outrora, eram utilizadas para a adoração no templo. Naquele tempo em que os profetas, os levitas, os adoradores de Deus, eles utilizavam os salmos como canções. E o Salmo 126, ele faz parte de um grupo de salmos que é chamado de cântico de peregrinação, porque fala de um povo que estava peregrino em terra distante. Nada tão diferente de cada um de nós, porque somos um povo que estamos peregrinos numa terra distante. Haja vista que a nossa morada é uma morada celestial. E estamos nesse ambiente, nesse lugar, sendo preparados pelo nosso Deus, para que possamos adentrar pelas portas preparadas e chegarmos ao encontro do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Toda vez que você se predispõe a lutar para chegar a esse ambiente, você não está sinalizando para mim ou para os pastores, mas você está sinalizando para o céu, que o seu desejo não é estar nessa morada terrena, mas sim chegar ao encontro triunfal, que é as bodas do Cordeiro, que é, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, o céu, a nossa morada. E esse salmo foi escrito no período em que o povo saía da Babilônia. Eles foram libertos do cativeiro da Babilônia. O povo foi retirado da terra do Egito. Deus deu a lei para aquele povo, instruiu o povo e ensinou aquele povo.
Só que os antigos que levavam a palavra de Deus com sinceridade e verdade, eles foram morrendo com o passar do tempo. E a juventude, por não ter o conhecimento que era necessário ter sobre as Escrituras, começou a se envolver com coisas que Deus não queria que aquele povo se envolvesse. E nesse envolvimento errado, Deus começou a levantar profetas para alertar o povo e dizer: se desviem dos seus maus caminhos, porque se vocês não se desviarem, a destruição virá. Se vocês não saírem dos caminhos tortuosos que vocês vivem, eu virei com justiça, eu virei com juízo sobre a nação. E de fato foi o que houve. O povo de Deus passou por diversas situações onde foi perseguido, aonde foi oprimido, aonde passou por grandes dificuldades. Mas uma coisa era certa: o mesmo Deus que trazia o castigo e afligia era o mesmo Deus que vinha com a cura e a libertação. Louvado seja o nome do Senhor. E esse salmo aqui retrata sobre a libertação, porque vai dizer: quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião, foi como um sonho. Eu fico imaginando que o povo, quando teve a oportunidade, quando Daniel fez aquela oração no capítulo 9 do livro de Daniel, quando ele relata sobre o pecado dos seus pais, o pecado do povo, quando ele confessa tudo ao Senhor, visto que ele conhecia as Escrituras e sabia que o tempo do castigo havia acabado, então ele fez o que? Ele foi procurar ao Senhor, ele foi buscar o Senhor, para que o Senhor pudesse direcionar e solucionar aquela situação. Porque é muito fácil quando nós podemos ir até alguém falar e dizer, mas é muito difícil quando a gente não tem essa oportunidade de chegar e dizer. E como que Daniel ia chegar para o rei Ciro e dizer: olha, o cativeiro da Babilônia, o castigo que Deus impôs ao meu povo acabou, liberta o meu povo. Ele não tinha cara e coragem, porque era um rei, era uma autoridade. Mas ele foi para a autoridade das autoridades. Aleluia. Ele foi para o nosso Deus, e indo ao nosso Deus em oração, Deus fez com que o próprio rei Ciro decretasse o fim do cativeiro e permitisse que o povo retornasse a Jerusalém. E quando o povo chegou, se sentiu, como o verso 1, foi como um sonho. Quando a gente lê esse versículo, em algumas versões fala: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião. Ou seja, quando fala que foi como um sonho, às vezes quando nós lemos isso, nós ficamos admirados e nos questionamos e dizemos: Senhor, quando que na nossa vida teremos a oportunidade de dizer, foi como um sonho? As aflições e as dificuldades desse mundo, que infelizmente está dominado por um sistema a qual vai levá-lo para a sua destruição, e a Bíblia vai dizer que é impossível tentarmos mudar o curso dessa história, porque a palavra do Senhor ela precisa se cumprir, as coisas precisam tomar um caminho de pior, as coisas precisam chegar a um nível a qual ninguém vai encontrar uma solução, para que se levante uma pessoa que venha com a solução e a saída. Mas quando essa pessoa se levantar, eu tenho convicção e certeza, a igreja não estará mais aqui. Seremos arrebatados e estaremos com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso que a nossa esperança e expectativa precisa estar nas coisas que são incorruptíveis, não nas coisas corruptíveis desse mundo. E aqui, esse salmo fala, no primeiro versículo, sobre foi como um sonho, porque aquele povo havia sofrido distante da sua pátria, distante da sua terra. E quando eles retornaram, eles entenderam que voltar foi como um sonho. Às vezes a promessa que Deus te faz hoje, às vezes a promessa que Deus te fez ontem ainda não se cumpriu, mas no dia que essa promessa se cumprir na sua vida, o dia que esse milagre acontecer, o dia que essa porta se abrir, o dia que o seu filho reconhecer que Jesus é o único e suficiente Salvador da vida dele, o dia que você entender e poder dizer que a sua família serve ao Senhor, você vai lembrar desse salmo, desse primeiro versículo, e vai dizer: Senhor, é como um sonho.
é viver um sonho. E o nosso Deus, Ele é especialista em realizar sonhos, em fazer sonhos se tornarem realidade. O momento de Deus não é como o nosso momento. Hoje o Senhor quer cuidar de cada um de nós. Ele quer nos tratar, nos lapidar, nos preparar para que o sonho venha acontecer na nossa vida e nós possamos viver com intensidade esse sonho, mas que nenhuma das promessas de Deus venham ser perdidas na nossa vida. Porque muitas das vezes, quando as coisas acontecem na nossa vida fora do tempo, é como aquela casa construída na areia. Vem a chuva, vem o vento, vem a tempestade e aquela casa desmorona. Mas quando a promessa de Deus se cumpre no tempo oportuno, é como a casa construída sobre a rocha. Pode vir o que vier, nada abala, nada destrói. Por quê? Porque ela está no lugar sólido. Louvado seja o nome do Senhor. Em Jeremias 29:14 vai dizer: serei encontrado por vocês, diz o Senhor. Acabarei com o seu exílio e os restaurarei, e os reunirei de todas as nações para as quais os enviei, e os trarei de volta para casa, para a sua terra. Esse é o plano de Deus, é trazer de volta aquele que se perdeu, é resgatar aquele que está perdido. A promessa da restauração de Deus, ela não está presa somente a você que conhece a Cristo, mas ela engloba a todos que você conhece, ela engloba a sua família, ela engloba o seu lar. E o maior desejo de Deus não é, aleluia, que eu e você venhamos a ser salvos sozinhos, mas é que a nossa família venha a ser salva, porque a primeira instituição que o Senhor criou foi a família. Primeiro Deus fez o homem, depois fez a mulher, e disse assim: não é bom que o homem viva só, portanto lhe farei uma adjuntora, e o homem largará o seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua esposa. Ou seja, o próprio Deus constituiu a família, por ser uma construção de Deus. Há uma batalha muito grande, uma luta muito grande, porque tudo que Deus constrói, Satanás quer destruir. Por isso que nós vemos altos índices de divórcios, famílias destruídas. São situações que desagradam a Deus, porque o plano do inimigo é destruir tudo o que Deus construiu. Louvado seja o nome do Senhor. Verso 2: então a nossa boca se encheu de riso, e a nossa língua de alegria, nossa língua de cânticos de alegria. Até nas outras nações se diziam: o Senhor fez coisas grandiosas por esse povo. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. A nossa língua se encheu de cânticos de alegria, e a nossa boca se encheu de riso. Aleluia. Deus quer restaurar a alegria nos nossos corações. Aleluia, Jesus. Deus quer que a nossa alegria não esteja condicionada a bens ou a situações, mas que a nossa alegria esteja condicionada a Ele. Quando você consegue entender que a sua motivação e a sua alegria, ela está no nosso Deus, ela está em Cristo Jesus, pode tudo estar na mais perfeita dificuldade, mas a tua felicidade não se perde, a tua alegria não se perde, e a tua alegria acaba contagiando as outras pessoas. Louvado seja Deus. Em Lucas 6:21 vai dizer: felizes são vocês que agora estão famintos, pois serão saciados. Felizes são vocês que agora choram, pois no devido tempo rirão. Aleluia. Há tempo para todo propósito debaixo do céu. E aqui nós vemos um tempo em que esse povo se encheu de riso e de cânticos de alegria. E a vitória deles foi uma vitória tão gigantesca, foi uma vitória tão grande, que até nas outras nações se dizia: o Senhor fez coisas grandiosas por esse povo. Aleluia. Eu creio que o mesmo Deus que permitiu que coisas grandiosas acontecessem aqui, é o Deus que pode também realizar nas nossas vidas coisas grandiosas. Porque a palavra do Senhor fala que Deus faz infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Nosso pensamento ele é limitado.
O nosso desejo ele é limitado, mas o que o nosso Deus faz e o que o nosso Deus almeja fazer por nós é ilimitado e vai além da nossa compreensão natural. Por isso que muitas coisas que Deus nos permite viver, ou que Deus nos leva a viver, Deus não nos revela, Deus nos deixa passar dentro do processo, porque Deus sabe que seria algo que a nossa mente humana não ia suportar ou aguentar. Aí nós iríamos retroceder. E a palavra do Senhor fala que o Senhor não tem prazer naqueles que retrocedem. Paulo vai dizer a Timóteo, que nós não somos daqueles que retrocedem. Aleluia. Nós não somos daqueles que desistem de lutar. Mas nós prosseguimos, porque a nossa força não está em nós. Aleluia, Jesus. A nossa força está no nosso Deus. Graças a Deus. Aleluia. A nossa força está no nosso Deus. Amém, Jesus. E no verso 3 vai dizer: sim, coisas grandiosas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Eu vejo aqui, imagino quando leio esse versículo, que esse povo estava retornando para a sua pátria, e no caminho eles estavam, coisas grandiosas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Acredito que no caminho eles estavam lembrando do mar que se abriu e o povo passou a pé enxuto. Eles estavam lembrando quando Deus abriu o Jordão e o povo passou. Quando Deus deu vitória a Josué e aquelas cidades foram tomadas e ali passaram a ser propriedade do povo de Deus. Eu fico imaginando esse povo no caminho de volta a Jerusalém, salmodiando, cantando e declarando: sim, coisas grandiosas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Às vezes nós lemos esse versículo e nos questionamos: mas Senhor, que coisas grandiosas o Senhor fez por nós ou faz por nós? Mas nós não podemos esquecer que a vida é um dom de Deus. E se você abrir o olho, é uma coisa grandiosa que o Senhor fez, porque muitos dormiram ontem e hoje já foram sepultados, não estão aqui para contar a história, não louvam mais o nosso Deus. Mas nós temos o privilégio de estar nesse ambiente, nesse espaço, e declarar que coisas grandiosas fez o Senhor por nós. E por isso a nossa alma se enche de alegria. Louvado seja Deus. Em Lucas 1:49 vai dizer: pois o poderoso é santo e fez grandes coisas por mim. Aqui nós temos a mãe do nosso Salvador declarando num cântico de alegria, num cântico de júbilo: poderoso, pois o poderoso é santo e fez grandes coisas por mim. Ou seja, Deus permitiu que ela fosse a mãe do nosso Salvador. Deus deu uma honra a Maria, fazendo algo que era algo impossível, algo que nós temos que entender. Era um propósito e um plano de Deus para que a humanidade fosse resgatada. Aleluia. Jesus foi o melhor plano que Deus tem. Jesus é o melhor plano que Deus tem para cada um de nós. Amém. E por isso nós estamos aqui, por causa de Jesus, aquele que nasceu, ensinou, curou e libertou, mas também foi morto e ao terceiro dia ressuscitou. Aleluia. E hoje está à destra de Deus Pai, Amém. intercedendo por cada um de nós. Glória a Deus. Versículo 4: Senhor, restaura-nos assim como enches o leito dos ribeiros no deserto. Aleluia. Em algumas versões vai falar: restaura, Senhor, a nossa sorte. Aleluia. Aleluia. A palavra do Senhor fala sobre restauração. Esse povo que estava vindo do cativeiro, ele estava chegando a uma cidade desolada, porque havia sido destruída. Antes de Nabucodonosor tomar Jerusalém, Jerusalém tinha sua beleza, tinha sua formosura.
Mas depois de Nabucodonosor ter tomado a cidade, levado os poucos que ainda estavam morando lá, que ele havia permitido que morasse lá, a cidade foi toda destruída. E o povo chegando ali, deve ter se entristecido ao ver a destruição que estava naquele lugar. E eles oraram, como no verso 4, Senhor, restaura-nos. Ou em algumas versões, restaura, Senhor, a nossa sorte. Às vezes somos nós que, devido às circunstâncias da vida, às dificuldades a qual vivemos, clamamos: restaura, Senhor, a minha sorte. Restaura, Senhor, a minha sorte. Muitas das vezes somos nós que, devido às aflições da vida, as portas que se fecham, os nãos que recebemos, Senhor, as frustrações que passamos por situações que não acontecem, porque a limitação da nossa mente não permite entender que há um tempo e há um propósito debaixo desse tempo para tudo se cumprir, que nós entramos no nosso quarto, fechamos a porta dele e começamos a clamar a Deus como esse verso 4: restaura, Senhor, a nossa sorte. Restaura, Senhor, a nossa sorte. E há um prazer muito grande em Deus em realizar essa restauração em nós. Mas a primeira maior restauração que acontece dentro de nós não é mudarmos de emprego ou recebermos uma promoção no salário, não é recebermos a chave de uma casa ou um carro próprio, ou até mesmo conseguirmos abrir uma firma, uma empresa, nos tornarmos empresários. Não. A maior restauração que o Senhor quer fazer em nós é transformar a nossa mente, porque uma mente transformada em Deus, ela consegue sim enfrentar e vencer todo e qualquer dardo inflamado do maligno. Porque precisamos entender que a batalha espiritual começa na nossa mente. Paulo diz o quê? Que nós não lutamos contra a carne nem contra o sangue, mas contra principados e potestades. Aonde? Nas regiões espirituais. Ou seja, você não vê, você não enxerga, mas enquanto estamos aqui, há uma batalha espiritual acontecendo. Há anjos de Deus lutando contra os demônios. Para quê? Para que você consiga receber a vitória. Porque no céu, Deus já disse: entrega a vitória para o meu filho, entrega a vitória para a minha filha. Mas no inferno, Satanás também diz: demônio tal, vai lá e impede a vitória chegar. Por isso que muitas das vezes você entra em certos ambientes e percebe que está um clima pesado, está uma situação desconfortável. Por quê? Porque está acontecendo naquele lugar uma batalha espiritual. E nós precisamos entender que aquele que não é espiritual não vai conseguir entender as coisas que são espirituais. Aquele que é espiritual, sim, vai ter discernimento espiritual para entender quando algo é espiritual e quando algo é natural. Porque existem coisas que são naturais e você vai resolver naturalmente. Mas existem coisas que são espirituais, que só conseguem ser resolvidas na base da oração, jejum, do clamor, da guerra, de você entrar mesmo na batalha, colocar o rosto no pó, clamar, porque a palavra do Senhor vai dizer, aleluia, que com a boca no pó nós devemos orar, porque talvez haja esperança. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Em Atos 3:21 vai dizer: pois ele deve permanecer no céu até o tempo da restauração final de todas as coisas, conforme Deus prometeu há muito tempo por meio de seus santos profetas. Aqui nós vemos Pedro pregando que Jesus, ele veio para restaurar, para trazer restauração. É interessante que quando ele fala, que o templo seria destruído e em 3 dias reconstruído, a multidão teve o entendimento de que Jesus ia destruir o templo de Jerusalém, mas não. Jesus estava falando do seu próprio ser, que seria destruído, mas em 3 dias haveria a ressurreição. Louvado seja o nome do Senhor. O maior desejo de Deus nessa noite é restaurar a minha e a tua sorte. Aleluia. Mas não uma restauração de bens materiais,
Não uma restauração de situações terrenas, mas uma restauração espiritual. Quando você está forte espiritualmente, você vence qualquer desafio, qualquer situação. Você olha assim ao teu redor, vê as pessoas cabisbaixas, vê as pessoas entristecidas, aí você já libera uma palavra, o ambiente já começa a mudar. Por quê? Porque você está espiritualmente bem, você está espiritualmente forte. E nessa noite Deus quer restaurar-nos espiritualmente, para que possamos ser contagiadores de ambiente, para que a luz do céu, a luz que Deus determinou sobre nós, possa contagiar os ambientes. Louvado seja o nome do Senhor. E vai dizer aqui no 5, aleluia, aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão. Ou seja, é uma colheita, aleluia, que vai vir com alegria, mas é uma colheita, é uma semeadura em meio a situações difíceis. Quando a gente fala em lágrimas, nem sempre as lágrimas são de alegria. Às vezes as lágrimas vêm por situações de tristeza, de perdas. E nós temos que entender que o Evangelho não é sobre ganhar, mas é sobre perder. O que estamos dispostos a perder pelo Evangelho? Aleluia. Perder amizades, perder situações dentro de ambientes de trabalho. O que estamos dispostos a perder pelo Evangelho do Senhor? Porque a palavra do Senhor que fala aqueles que semeiam com lágrimas, ou seja, não é uma semeadura fácil, com facilidade. Eu estava meditando com Deus esses dias, vindo do trabalho para casa, e eu falei, Jesus, contigo não tem facilidade. É no estreito, é no apertado, é quando não tem nada, é quando falta tudo, é quando você está achando que tem alguém, mas você está sozinho, largado e abandonado. Aleluia, louvado seja Deus. É quando você acha que aquela porta que você espera vai se abrir, e você vê que o outro entrou na tua frente, passou e ficou, e você olha assim e fala, meu Deus, meu currículo estava tão preparado, eu tinha tantas especificações no meu currículo, eu nem sei se esse que passou na minha frente tinha tanto know-how como eu tenho. Aleluia. Aqui fala aqueles que semeiam com lágrimas. Nós estamos semeando com lágrimas, igreja, diante de tantas dificuldades, tantos desafios. Mas a promessa que Deus deixou para cada um de nós é: com cantos de alegria colherão. Ou seja, a palavra do Senhor deixa claro que haverá uma colheita. E quando fala de colherão, não diz que é agora, diz que é à frente, porque colherão é futuro, ou seja, haverá colheita. Aleluia. Não é no meu tempo, não é no teu tempo, mas haverá colheita. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Aleluia. Senhor. João 16:20 vai dizer: eu lhes digo a verdade, vocês chorarão e se lamentarão pelo que acontecerá comigo, mas o mundo se alegrará. Ficarão tristes, mas sua tristeza se transformará em alegria. Glória a Deus. Aleluia. Aqui Jesus estava dizendo para os discípulos que eles iriam sofrer. E eu louvo a Deus porque a Bíblia, ela é um livro que está aí, por enquanto todos têm acesso, por enquanto todos podem comprar de diversas versões, podem ter mais de uma nas suas casas, podem ter nos seus celulares, podem ler aonde quiser, por enquanto, porque vai chegar um tempo que a palavra de Deus vai desaparecer e só aqueles que tiverem ela no coração é que vão conseguir suportar. E aqui Jesus ele fala sobre as dificuldades, sobre o luto, que os discípulos chorarão e se lamentarão, ou seja, pela morte dele. Só que ele diz que o mundo iria se alegrar, ou seja, um mundo que já estava, aleluia, dominado, cego pelas suas concupiscências, pelos seus pecados, iria se alegrar com a morte do justo. E Jesus deixou aqui, ó, ficarão tristes, mas sua tristeza se transformará em alegria. Nessa noite, Deus transforma a nossa tristeza momentânea numa alegria
alegria permanente. Aleluia, Deus. Deus transforma a nossa tristeza momentânea numa alegria permanente. Aleluia. Verso 6. Aquele que sai chorando enquanto lança a semente, voltará com cantos de alegria, trazendo os seus feixes. Ou seja, outra promessa que o Senhor deixa para nós. Aquele que sai chorando, ou seja, aquele que vai em meio às dificuldades da vida, em meio às lutas, em meio às adversidades, lançando a semente, ou seja, eu não vou desistir, eu não vou parar. Ah, mas eu estou ferido, mas eu estou ferida nessa batalha, está muito difícil, mas eu não vou parar, eu não vou desistir. Aleluia. Eu vou, Senhor, estou atrasada para o culto, mas eu não vou deixar de chegar no culto, nem que eu chegue na hora da bênção apostólica, mas eu vou passar por aquelas portas. Aleluia, eu não vou Deus. desistir, seja na quinta, seja na sexta, seja no domingo, aleluia, seja na sua casa quando você entra no teu quarto para orar, seja quando você bota uma pregação para ouvir, você está, como esse versículo fala, semeando com lágrimas. Você está indo chorando, lançando a sua semente. Você está indo chorando, mas está plantando a sua semente. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Aqui em Mateus 13, do 37 ao 43, vai dizer: Jesus respondeu: o Filho do Homem é o agricultor que planta as boas sementes. O campo é o mundo, e as boas sementes são o povo do reino. O joio são as pessoas que pertencem ao maligno. E o inimigo que plantou o joio no meio do trigo é o diabo. A colheita é o fim dos tempos, e os que fazem a colheita são os anjos. Da mesma forma que o joio é separado e queimado no fogo, assim será no fim dos tempos. O Filho do Homem enviará seus anjos, e eles removerão do reino tudo que produz pecado, e todos que praticam o mal, e os lançarão numa fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. Quem é capaz de ouvir, ouça com atenção. Aleluia, Jesus. Essa parábola é uma parábola muito profunda, e ela chama Jesus se intitula como o agricultor, aquele que planta as boas sementes. E ele fala que o campo é um mundo, ou seja, as sementes são plantadas no mundo, e as boas sementes são o povo do reino. O joio são as pessoas que pertencem ao inimigo, e é o inimigo que planta o joio no meio do trigo, ou seja, é o inimigo que coloca muitas das vezes perto da gente situações que vão nos entristecer e vão querer minar, roubar a nossa força espiritual, querer nos colocar em determinadas situações a qual nós vamos olhar e dizer: meu Deus, por que estou vivendo tal situação? Por que estou vivendo tal dificuldade? Mas nós precisamos entender que nós somos boas sementes. E por sermos boas sementes, nós vamos incomodar as sementes ruins que são o joio. Isso é natural. Aleluia. E a parábola vai dizer que a colheita é o fim dos tempos, ou seja, a colheita está perto de acontecer. Aleluia. E todos os dias nós precisamos analisar a nossa conduta e a nossa vida. Será que estamos vivendo de acordo com boas sementes? Será que estamos vivendo de acordo com tudo aquilo que a palavra de Deus deixa em determinação para as nossas vidas? Ou estamos procurando os nossos próprios interesses e fazendo as nossas próprias vontades sem consultar a Deus? Esse povo que foi parar nesse cativeiro e agora está retornando para a sua pátria, foi parar no cativeiro por escolhas e decisões que não agradaram a Deus. Escolhas de adorar outros deuses, escolhas de se prostrar diante de situações que Deus abominava, escolhas muitas das vezes de trocar o Senhor por outras coisas e achar que Deus iria aceitar tal situação, quando que a palavra do Senhor vai dizer que Deus não divide a sua glória com ninguém. Louvado seja o nome do Senhor.
E aqui vai falar que da mesma forma que o joio é separado e queimado no fogo, assim será no fim dos tempos. O Filho do Homem enviará seus anjos, e eles removerão do reino tudo que produz pecado, e todos que praticam o mal, e os lançará numa fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. Louvado seja o nome do Senhor. Nós estamos a cada dia buscando, aleluia, sermos justos, para que possamos brilhar como o sol no reino do nosso Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor por essa palavra, por essa mensagem, por essa noite, ó, o Senhor, louvado seja Deus, Ele preparou as nossas vidas, nos reservou para estarmos aqui nessa quinta profética, para profetizarmos que o nosso Deus vai restaurar a nossa sorte. Amém. Que o Senhor vai nos permitir voltar da grande colheita, cantando e trazendo a colheita nos braços. Aleluia. Às vezes a colheita que nós faremos não será uma colheita de bens materiais, mas será uma colheita de salvação de almas. Amém, Jesus. Que é a melhor colheita que cada um de nós pode fazer. Ajudarmos os perdidos a encontrarem o caminho que é Cristo. Amém. Porque todos os outros são becos sem saídas. Aleluia. Mas Cristo é o único caminho que vai nos levar para o Pai. Amém. Vamos estar nessa hora orando. Louvado seja o nome do Senhor, porque cada um tem entendimento da sua dificuldade, da sua debilidade. Aleluia.